Deus tirou tudo das mãos dele. O emprego, os amigos, até a força para orar. E foi exatamente ali, no chão, sem nada, que a voz dele finalmente foi ouvida. Existe um tempo na vida de todo filho de Deus em que o chão parece se abrir debaixo dos pés. Você orava, confiava, servia com o coração inteiro e, mesmo assim, viu as portas se fecharem uma a uma. Talvez seja isso que você esteja vivendo agora. E eu preciso te dizer uma verdade que vai mudar a forma como você enxerga essa dor. Deus não te abandonou. Ele está te preparando. A palavra nos mostra repetidas vezes que antes de um grande levantamento, sempre vem um grande esvaziamento. José foi jogado numa cisterna antes de ser posto no trono do Egito. Davi foi perseguido nas cavernas antes de subir ao trono de Israel. Moisés passou 40 anos cuidando de ovelhas no deserto antes de libertar um povo inteiro. Nenhum desses homens entendeu, no momento da dor, o tamanho do propósito que Deus estava tecendo. E é bem provável que você também não entenda agora. Mas vai entender. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, dizia algo que atravessa os séculos e chega até o seu coração hoje. Ele afirmava que os maiores homens de Deus foram quase sempre os que mais sofreram. Spurgeon enxergava a dor não como castigo, mas como ferramenta nas mãos de um oleiro que sabe exatamente o que está fazendo. Ele pregava que a provação é a lixa que Deus usa para tirar do crente aquilo que atrapalha, e não aquilo que ele precisa. E se você está sentindo que está sendo lixado por dentro, talvez seja porque Deus está preparando uma superfície que vai refletir a glória dele de um jeito que você ainda nem imagina. Em Salmos 66, 10 e 12 está escrito: Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar de fartura. Repare bem nessa sequência. Primeiro veio o fogo, depois veio a fartura. Primeiro veio o processo, depois veio a promoção. Não existe atalho para quem Deus decidiu usar de forma extraordinária. E é justamente sobre esse processo que eu quero falar com você hoje. Porque antes de te elevar, Deus faz 7 coisas na sua vida. 7 movimentos silenciosos, muitas vezes dolorosos, que preparam o seu caráter, a sua fé e o seu coração para sustentar aquilo que Ele está prestes a te entregar. E se você reconhecer, ao longo deste vídeo, que já está vivendo algumas dessas etapas, eu quero que você saiba, isso não é sinal de abandono. É sinal de que a sua elevação está mais próxima do que você imagina. A primeira coisa que Deus faz é te isolar. Antes de te levantar, Ele te tira por um tempo do barulho, das vozes, das opiniões alheias. Isso pode acontecer de forma natural, quando amigos se afastam sem explicação, quando um relacionamento chega ao fim, quando você se muda de cidade ou quando simplesmente a solidão bate à sua porta sem aviso. Elias foi isolado no deserto antes de ouvir a voz mansa e delicada de Deus, em 1 Reis 19, 12. Não foi no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo que Deus falou com ele. Foi no silêncio. E é por isso que Deus está te tirando agora de ambientes barulhentos. Ele quer ter a sua atenção completa, sem concorrência, sem distração, sem as vozes que sempre te disseram quem você deveria ser. Esse isolamento não é punição. É separação para um propósito. Pense em Abraão, que precisou sair da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, conforme Gênesis 12, 1, para que Deus pudesse construir nele uma nação. Não dava para edificar a promessa dentro do ambiente antigo. Era necessário sair. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você. Pessoas se afastando, portas se fechando, ambientes mudando, não porque Deus te esqueceu, mas porque Ele está te conduzindo para um lugar reservado, onde a voz dele será a única coisa que você conseguirá ouvir com clareza. Se você está passando por esse isolamento agora, eu preciso te lembrar de uma coisa: você não está sozinho, mesmo quando parece que está. Deus disse em Deuteronômio 31, 6, que Ele nunca te deixaria, nunca te abandonaria. O isolamento humano não significa abandono divino. Muitas vezes é exatamente o contrário.
é o convite mais íntimo que Deus pode te fazer, chamando você para uma sala fechada, só Ele e você, onde a transformação mais profunda da sua vida vai acontecer. Olhe para João Batista. Antes de anunciar a vinda do Messias, antes de ter a honra de batizar o próprio Filho de Deus, ele viveu no deserto, comendo mel silvestre e gafanhotos, vestido de peles, longe dos templos, longe das rodas religiosas da época. Lucas 1,80 diz que ele crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia da sua manifestação pública. Repare, a força espiritual dele foi construída em isolamento, não em multidão, e quando finalmente apareceu, sua voz tinha autoridade porque tinha sido moldada no silêncio. Talvez você esteja se perguntando por que ninguém liga mais, por que os convites pararam de chegar, por que certas portas que antes estavam abertas agora parecem trancadas. Eu não posso te dizer os detalhes do plano de Deus para a sua vida, mas posso te dizer isto: nenhum general forma seu exército debaixo de aplausos. Ele forma no acampamento, longe dos olhos do povo, onde ninguém está vendo o suor, o cansaço, as quedas e as reconstruções. É ali, escondido, que o caráter se firma. E é esse caráter, e não a sua popularidade, que vai sustentar a elevação que Deus está preparando para você. E antes de continuarmos com as próximas 6 coisas que Deus faz antes de te elevar, eu preciso pedir 2 coisas rápidas. Se essa palavra já está tocando o seu coração, se inscreva agora mesmo no canal. Aqui você vai encontrar, toda semana, mensagens como essa, que vão te ajudar a entender os tempos de silêncio, os tempos de espera e os tempos de preparação que Deus reserva para todo filho dele. E se você sente que essa fase de isolamento, de solidão, de silêncio, tem sido mais difícil do que você consegue suportar sozinho, eu preparei algo com muito cuidado para você. É o nosso guia, 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Ele foi feito exatamente para esse momento que você está vivendo agora, para te ajudar a transformar esse silêncio em um encontro real com Deus, dia após dia, passo a passo, até que a sua intimidade com Ele seja restaurada de um jeito que você nunca experimentou antes. O link está fixado no primeiro comentário deste vídeo. Se o seu coração está sedento por mais de Deus nesse tempo de espera, esse guia foi feito pensando em você. Agora vamos continuar, porque isolar é só o primeiro passo. E o segundo você precisa ouvir com atenção, porque ele vai doer, mas vai fazer todo sentido. A segunda coisa que Deus faz antes de te elevar é te esvaziar. E isso costuma doer mais do que o isolamento, porque não é sobre as pessoas ao seu redor, é sobre você mesmo. Deus começa a retirar aquilo que você usava para sustentar sua própria imagem, o cargo, o título, a aprovação dos outros, até certas certezas que você tinha sobre quem era. E enquanto isso acontece, uma pergunta incômoda começa a ecoar dentro de você. Se eu perder tudo isso, ainda vou saber quem sou? Job é o retrato mais claro desse esvaziamento. Em um único dia, ele perdeu os bens, os filhos, a saúde e, por fim, quase perdeu até o apoio da própria esposa. Jó 1:21 registra a resposta dele diante de tanta perda. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Repare que Jó não entendia o motivo daquilo. Ele não tinha acesso ao capítulo seguinte da própria história. Mas escolheu confiar, mesmo esvaziado, mesmo sem respostas. E foi justamente esse tipo de fé, sem explicação, sem garantias, que preparou o terreno para a restauração em dobro que viria depois. Esvaziar não é o mesmo que destruir, é liberar espaço. Pense numa casa cheia de móveis velhos, empilhados, ocupando cada canto. Não existe espaço para nada novo entrar enquanto o antigo não sai. Deus faz isso com o nosso coração. Ele retira as muletas que usávamos para caminhar sem depender dele. O salário que dava segurança, a aprovação que alimentava o ego, o relacionamento que preenchia o vazio que só ele deveria preencher. E enquanto essas muletas são tiradas, a gente cambaleia. A gente sente que vai cair,
Mas é exatamente nesse cambalear que aprendemos pela primeira vez a nos apoiar apenas nele. Paulo entendia bem esse princípio. Em Filipenses 3:8, ele escreveu que considerava tudo como perda e até como esterco comparado à excelência do conhecimento de Cristo Jesus, seu Senhor. Um homem que tinha status, formação religiosa impecável, cidadania romana, tudo que a sociedade da época valorizava, chamou tudo isso de lixo diante do que encontrou em Deus. Só que Paulo não chegou a essa conclusão da noite para o dia. Ele passou por perseguições, naufrágios, prisões, traições. Foi sendo esvaziado, camada por camada, até sobrar apenas aquilo que realmente sustentava sua fé. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez você tenha perdido uma fonte de renda, um relacionamento que parecia sólido, uma posição que te dava identidade. E a pergunta que fica é: quem eu sou quando essas coisas não estão mais aqui? Essa pergunta, por mais dolorosa que seja, é o começo de uma descoberta profunda. Porque enquanto você se apoiava naquilo que perdeu, você não conseguia enxergar com clareza o que realmente é permanente na sua vida. A presença de Deus, que nunca dependeu das suas circunstâncias para ser real. Existe uma diferença entre o que você tem e o que você é. O mundo confunde essas duas coisas o tempo todo, e talvez você também tenha confundido por muito tempo. Mas Deus, no processo de te esvaziar, está te ensinando a distinguir uma coisa da outra. Ele quer que sua identidade não esteja mais amarrada ao que você possui, ao cargo que ocupa, ao que os outros pensam de você, mas sim a quem ele diz que você é. Em 1 Pedro 2:9, está escrito que somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. Essa é a sua verdadeira identidade, e ela não pode ser tirada de você, porque não depende de circunstância nenhuma. Eu já ouvi muita gente dizer que perder tudo foi o pior momento da vida. E ao mesmo tempo, ouvi essas mesmas pessoas dizerem, anos depois, que aquele foi o momento em que realmente conheceram a Deus. Não porque a perda em si seja boa, mas porque foi na ausência de tudo o mais que elas pararam de olhar para os lados e começaram a olhar para cima. Ruth é um exemplo silencioso disso. Ela perdeu o marido, ficou sem filhos, sem segurança financeira numa terra estrangeira, ao lado de uma sogra idosa e igualmente esvaziada. E mesmo assim, escolheu dizer a Noemi, em Ruth 1:16, que para onde ela fosse, iria também, e que o povo de Noemi seria o seu povo, e o Deus dela seria o seu Deus. Ruth não tinha nada material para se apegar, só tinha a Deus. E foi exatamente esse vazio que a levou até Boaz, até a linhagem de Davi, até um lugar na genealogia do próprio Messias. O esvaziamento também tem uma função prática, que muita gente não percebe. Ele testa a origem da sua obediência. Quando você serve a Deus enquanto tudo vai bem, é fácil confundir gratidão com fé genuína. Mas quando as bênçãos somem e você continua ali, buscando, orando, confiando, isso revela o que realmente está no fundo do seu coração. Foi isso que Satanás questionou sobre Jó em Jó 1:9, perguntando se Jó temia a Deus sem motivo, ou seja, será que ele só servia a Deus por causa das bênçãos? A resposta de Jó, mesmo esvaziado, provou que sua fé não era condicional. E Deus está fazendo essa mesma pergunta silenciosa na sua vida agora. Você continuaria comigo mesmo se nunca mais recebesse nada? Não estou dizendo que essa fase é fácil. Ela é uma das mais dolorosas que existem, porque mexe diretamente com a nossa sensação de controle. A gente gosta de saber o que vai acontecer amanhã, gosta de ter uma base sólida debaixo dos pés. E quando essa base começa a ser removida, o instinto natural é entrar em pânico. Mas eu quero te lembrar de uma promessa registrada em Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Deus não te esvaziou para te deixar vazio. Ele te esvaziou para te encher de novo. Só que dessa vez com algo que não pode ser roubado, perdido ou destruído por circunstância nenhuma. Existe também um lado silencioso do esvaziamento que raramente é mencionado. Ele desacelera.
Quando você tinha tudo funcionando, a agenda cheia, os planos alinhados, dificilmente parava para escutar. O corpo estava presente na oração, mas a mente já estava correndo para o próximo compromisso. Foi preciso o esvaziamento para que você finalmente ficasse quieto o suficiente para ouvir o que Deus já vinha tentando dizer há tempos. Em Salmos 46:10, ele mesmo pede: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não dá para aquietar-se em meio ao barulho de uma vida cheia demais. Às vezes, é preciso que tudo seja retirado para que a quietude, finalmente, tenha espaço para acontecer. E se o isolamento prepara o seu ambiente, o esvaziamento prepara o seu coração. Mas ainda falta uma terceira etapa, talvez a mais intensa de todas, porque é ali que a sua fé vai ser realmente testada pelo fogo. A terceira coisa que Deus faz antes de te elevar é te provar pelo fogo. E aqui eu preciso ser honesto com você. Essa é muitas vezes a etapa mais dolorosa de todo o processo, porque não se trata apenas de perder coisas externas, mas de enfrentar aquilo que está escondido dentro do seu próprio coração. O fogo não existe para te destruir. Ele existe para revelar o que realmente há dentro de você e para queimar tudo aquilo que não pode sobreviver à presença de Deus. Em 1 Pedro 1:7, a palavra compara a nossa fé ao ouro que é provado pelo fogo, e diz que essa fé, sendo muito mais preciosa que o ouro que perece, ainda que provada pelo fogo, será achada para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Note que o texto não diz que a fé será destruída pelo fogo, diz que ela será provada. Existe uma diferença enorme entre esses dois verbos. O fogo que destrói acaba com a coisa. O fogo que prova revela a qualidade dela. E é isso que Deus está fazendo com você agora. Não está te destruindo. Está revelando do que a sua fé é feita. Os 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, viveram isso de forma literal. Diante da fornalha ardente, com a ordem do rei Nabucodonosor, para se curvarem diante de uma estátua de ouro, eles responderam com uma das declarações de fé mais impressionantes de toda a Escritura. Em Daniel 3:17 e 18, disseram que o Deus a quem serviam era capaz de livrá-los da fornalha, mas que mesmo que ele não o fizesse, eles não se curvariam diante da estátua. Repare bem nisso. A fé deles não estava condicionada ao resultado. Eles confiavam em Deus, mesmo sem garantia nenhuma de que sairiam vivos daquela fornalha. E foi exatamente essa fé, sem condições, que fez com que um 4º homem aparecesse no meio do fogo com eles e que saíssem sem nem sequer cheirar a fumaça. Talvez você esteja numa fornalha agora. Talvez seja uma doença, uma perda financeira, um relacionamento que ruiu, uma acusação injusta, uma traição de alguém em quem você confiava. E a pergunta que fica não é se Deus vai te livrar, porque Ele pode fazer isso a qualquer momento. A pergunta real é: você continuará fiel mesmo que a libertação demore? Você vai adorar mesmo dentro da fornalha, antes mesmo de saber como a história termina? Esse tipo de fé que não depende do resultado é exatamente o tipo de fé que sustenta pessoas em posições de grande responsabilidade espiritual. Porque quando Deus eleva alguém, essa pessoa vai enfrentar pressões, oposições, momentos em que vai parecer que tudo está desmoronando. E se a fé dela só existir enquanto tudo vai bem, ela vai desmoronar junto com as circunstâncias. Por isso, o fogo vem antes da elevação. Deus não quer te colocar num lugar de destaque com uma fé que ainda não foi testada, porque isso seria colocar um edifício alto sobre um alicerce fraco. Davi também passou pelo fogo antes do trono. Depois de ser ungido por Samuel, em vez de ser levado direto ao palácio, ele foi perseguido por Saul durante anos, escondendo-se em cavernas, fingindo loucura diante de inimigos, vivendo com medo constante pela própria vida. Em 1 Samuel 24, há um momento em que Davi tem a chance de matar Saul numa caverna e poderia ter encerrado ali toda a perseguição de uma vez. Mas ele se recusou, dizendo que não estenderia a mão contra o ungido do Senhor. Esse foi um teste de caráter em plena fornalha. Será que Davi tomaria o atalho ou confiaria no tempo de Deus? Ele escolheu confiar. E anos depois, quando finalmente se tornou rei,
Seu governo foi sustentado por um caráter que já tinha sido provado no fogo da espera e da injustiça. O fogo também revela quem realmente está ao seu lado. É curioso perceber que, muitas vezes, é justamente nas fornalhas da vida que descobrimos quem ora por nós de verdade e quem só estava por perto enquanto tudo ia bem. Isso também dói, mas também purifica os relacionamentos que vão continuar depois da elevação. Deus não quer que você chegue ao lugar que Ele preparou, cercado de pessoas que só estavam ali pelo que você tinha, e não por quem você é. Pedro conheceu esse tipo de fogo de um jeito muito particular. Antes de se tornar a rocha sobre a qual Cristo edificaria a igreja, ele passou por uma negação vergonhosa, 3 vezes, na noite mais crítica da vida de Jesus. Depois disso, Pedro voltou a pescar, como se toda a vocação que tinha recebido tivesse desmoronado junto com aquela negação. Foi ali, à beira do mar, já ressuscitado, que Jesus o encontrou e por 3 vezes perguntou se ele o amava, restaurando exatamente na mesma proporção da queda. Em João 21:17, depois da 3ª pergunta, Pedro ficou entristecido, mas respondeu que Jesus sabia todas as coisas e sabia que ele o amava. Aquele fogo da vergonha e do fracasso não destruiu Pedro. Purificou o orgulho que ainda restava nele e o preparou para pregar semanas depois o sermão que levaria milhares de pessoas a se converterem em um único dia, em Atos 2. Existe uma promessa poderosa em Isaías 43:2 que eu quero que você guarde no coração agora com toda a atenção. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Note que a promessa não é que você vai evitar o fogo, é que você vai passar por ele e Deus estará contigo durante a travessia. Ele não prometeu um caminho sem fornalhas, prometeu a sua presença dentro delas. Se você está no fogo agora, eu preciso te dizer, não tente sair antes da hora certa. Muita gente, no meio da provação, começa a tomar decisões precipitadas só para aliviar a dor e acaba saindo da fornalha antes que o processo termine o que precisava terminar nela. Isso pode custar caro, porque a mesma fornalha pode voltar de outra forma até que a lição seja completamente aprendida. Fique, confie, ore e deixe que o fogo faça exatamente aquilo que Deus planejou que ele fizesse em você. Lembre-se de que nenhum ourives abandona o metal no meio do processo. Ele espera até ver o próprio reflexo na superfície. E depois que o fogo já provou a sua fé, vem a 4ª etapa, uma das mais silenciosas de todas, porque ela acontece sem que ninguém, além de Deus, esteja vendo o que se passa no seu íntimo. A 4ª coisa que Deus faz antes de te elevar é te ensinar a ser fiel no oculto. Essa é uma etapa silenciosa, porque ninguém está aplaudindo, ninguém está reconhecendo, ninguém sequer sabe o esforço que você está fazendo todos os dias. É o trabalho que ninguém vê, a oração que ninguém escuta, a disciplina mantida quando não há plateia nenhuma. E é justamente aí, na obscuridade, que Deus está observando com mais atenção do que em qualquer palco público. Davi cuidava de ovelhas antes de cuidar de um reino. Ninguém em Belém achava que aquele trabalho tinha importância. Era considerado o serviço mais humilde da família, entregue ao filho mais novo, o que nem sequer foi chamado quando Samuel visitou a casa de Jessé para ungir o próximo rei, conforme relata 1 Samuel 16. Mas foi justamente cuidando de ovelhas, enfrentando leão e urso, para proteger o rebanho, como o próprio Davi contou ao rei Saul, em 1 Samuel 17, 34 e 35, que ele desenvolveu a coragem e a habilidade que, mais tarde, usaria para enfrentar Golias. O palco pequeno, invisível, sem plateia, foi o treino para o palco grande que viria depois. Isso revela um princípio que atravessa toda a Escritura. Deus nunca promove alguém para um lugar de responsabilidade sem antes testar essa pessoa em lugares pequenos. Jesus disse, em Lucas 16:10, que quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Não existe atalho para essa lei espiritual. Se você não está sendo fiel nas tarefas pequenas de hoje, dificilmente vai ser fiel nas responsabilidades grandes de amanhã. E é por isso que Deus está agora
testando sua fidelidade em coisas que parecem sem importância. No trabalho que poucos valorizam, no cuidado com a família que ninguém elogia, na oração feita no quarto fechado, sem ninguém para ver. José viveu essa mesma lógica na casa de Potifar. Antes de administrar todo o Egito, ele administrou apenas uma casa, e o fez com tanta excelência que Gênesis 39:4 registra que Potifar colocou tudo o que tinha nas mãos dele. Depois, quando foi injustamente preso, José também se destacou dentro da prisão, a ponto de o carcereiro entregar a administração de todo o cárcere sob sua responsabilidade, segundo Gênesis 39:22. Repare que em nenhum desses lugares José tinha plateia grande, reconhecimento público ou aplausos. Ele era fiel porque entendia que estava servindo a Deus, e não às circunstâncias ou aos olhares humanos. E foi essa fidelidade construída na obscuridade que Deus usou para levá-lo ao segundo lugar mais poderoso do Egito. Talvez você esteja numa fase da vida em que sente que está sendo fiel demais para um retorno pequeno demais. Trabalha duro e ninguém reconhece. Serve na igreja e poucos agradecem. Cuida da família com sacrifício e, às vezes, nenhum obrigado recebe de volta. Eu entendo essa frustração, mas preciso te lembrar de uma verdade importante. Você não está trabalhando para os olhos humanos. Colossenses 3:23 e 24 nos ensina que tudo o que fizermos, façamos de coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberemos do Senhor a recompensa da herança. Deus está anotando cada gesto de fidelidade que ninguém mais percebeu, e Ele não esquece. Existe também um propósito prático nessa fase oculta. Ela protege você do orgulho, daquele tipo de orgulho sutil que costuma nascer quando o sucesso chega cedo demais. Se Deus te desse plataforma e visibilidade antes de formar o seu caráter em segredo, existe uma grande chance de que o sucesso te destruísse antes mesmo de começar a produzir frutos duradouros. É por isso que muitos ministérios que crescem rápido demais também caem rápido demais. Faltou tempo de raiz antes do tempo de fruto. Deus, sabiamente, prefere te formar devagar no anonimato, para que quando a visibilidade chegar, você já tenha maturidade suficiente para sustentar o peso dela sem se perder no caminho. Daniel também viveu esse princípio antes de se tornar um dos homens mais influentes da Babilônia. Ainda jovem, exilado, longe de casa, ele escolheu não se contaminar com os manjares do rei, um gesto pequeno, quase invisível diante da grandiosidade do império em que estava inserido, conforme relata Daniel 1:8. Ninguém na corte percebeu grande coisa naquele momento, mas foi essa fidelidade em um detalhe pequeno que revelou o tipo de caráter que, anos depois, sustentaria Daniel diante de reis, de conspirações palacianas e até da cova dos leões, sem que ele jamais abandonasse sua integridade. Há também Neemias, um homem que ocupava a função de copeiro do rei, um cargo importante nos bastidores, mas longe de qualquer holofote público. Enquanto servia fielmente naquele posto discreto, ele carregava no coração uma dor profunda pela situação de Jerusalém, e chorava e jejuava em segredo, conforme relata Neemias 1:4, muito antes de qualquer pessoa saber que ele seria o homem escolhido para reconstruir os muros da cidade. Sua fidelidade silenciosa no cargo pequeno, somada à intercessão feita longe dos olhos de todos, formaram exatamente o caráter necessário para liderar, mais tarde, um dos maiores projetos de reconstrução da história de Israel, enfrentando oposição, zombaria e ameaças constantes, sem nunca desistir. E existe ainda algo que vale a pena mencionar sobre essa fase. Ela também ensina paciência com o próprio processo de crescimento. É natural querer resultados rápidos, ver o fruto do esforço aparecer imediatamente. Mas o caráter espiritual não amadurece dessa forma. Ele se constrói devagar, decisão após decisão, dia após dia, muitas vezes sem nenhuma evidência visível de progresso. E é exatamente essa espera silenciosa, feita com integridade mesmo sem provas de que vale a pena, que forma a estrutura interna capaz de sustentar no futuro aquilo que Deus está preparando para entregar nas suas mãos.
Se você está cansado de ser fiel sem reconhecimento, eu quero te encorajar a continuar, mesmo quando o cansaço tentar te convencer de que não vale mais a pena insistir. O oculto não é o fim da história, é apenas o capítulo de preparação. Toda semente passa um tempo debaixo da terra no escuro, antes de romper a superfície e se tornar árvore. Ninguém vê o trabalho que acontece embaixo do solo, mas é exatamente ali que as raízes se firmam, e são essas raízes que vão sustentar a árvore quando o vento forte chegar. Sua fidelidade no oculto está construindo raízes que um dia vão sustentar algo muito maior do que você imagina hoje. E depois que você aprende a ser fiel mesmo sem ser visto, Deus começa a preparar a quinta etapa, que envolve algo que a maioria das pessoas tenta evitar durante boa parte da vida: aprender a esperar sem tentar controlar o tempo de Deus. A quinta coisa que Deus faz, antes de te elevar, é te ensinar a esperar sem tentar controlar o tempo. Essa talvez seja a lição mais difícil de todas, porque vivemos numa geração acostumada a resultados imediatos, e a espera nos faz sentir que estamos perdendo tempo, que estamos ficando para trás, que a vida está passando enquanto nada acontece. Mas a Escritura mostra repetidas vezes que o tempo de Deus nunca é igual ao nosso relógio, e que aprender a esperar nele é muitas vezes o último degrau antes da promoção. Abraão recebeu a promessa de um filho ainda jovem, e só viu essa promessa se cumprir quando já tinha 100 anos de idade. Foram décadas de espera, décadas em que ele viu o próprio corpo envelhecer, viu Sara duvidar, viu a paciência ser testada até o limite. Em Gênesis 15:6, está escrito que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Repare que essa fé foi declarada antes de qualquer cumprimento visível da promessa. A fé de Abraão não dependia de ver o resultado. Ela sustentava a espera enquanto o resultado ainda não chegava. E foi exatamente essa fé, mantida ao longo de anos silenciosos, que preparou o nascimento de Isaque e, através dele, de uma nação inteira. José também esperou, e sua espera talvez seja uma das mais longas registradas nas Escrituras. Depois de interpretar corretamente o sonho do copeiro do faraó, ele pediu que se lembrassem dele quando tudo desse certo, conforme Gênesis 40:14. Mas Gênesis 40:23 revela algo duro. O copeiro esqueceu de José e não se lembrou dele. Foram mais 2 longos anos de prisão, em silêncio, sem resposta, antes que Deus finalmente abrisse a porta através de um sonho do próprio faraó. Esses 2 anos extras não foram desperdício. Foram os últimos ajustes de um processo que já estava quase completo, mas que ainda precisava amadurecer um pouco mais antes da hora certa chegar. Esperar em Deus não é ficar parado sem fazer nada. É continuar fiel, continuar servindo, continuar confiando, enquanto o relógio dele termina de correr. Isaías 40:31 promete que os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Note a ordem dessa promessa. Primeiro vem a espera, depois vem a renovação de forças, e só então vem o voo. Não existe atalho que pule a primeira etapa e chegue direto à última. A sexta coisa que Deus faz é te podar, retirando aquilo que ainda está preso a você, mas que já cumpriu seu propósito e agora atrapalha o próximo estágio. Jesus ensinou, em João 15:2, que toda vara que dá fruto nele, o Pai a poda, para que dê mais fruto ainda. Note que a poda não é castigo para quem está fracassando, é cuidado direcionado justamente para quem já está produzindo. Deus poda os galhos frutíferos, não os secos. Se você sente que está sendo cortado em alguma área, talvez seja exatamente porque Deus reconhece o potencial que existe em você e quer multiplicar esse potencial ainda mais, retirando o que consome energia sem gerar fruto. Essa poda costuma envolver relacionamentos que precisam se encerrar, hábitos que precisam morrer, formas antigas de pensar que já não cabem no próximo capítulo da sua vida. Dói, porque tudo o que é cortado deixa uma marca. Mas repare que a videira nunca fica menor depois da poda correta, ela fica mais forte, mais concentrada,
capaz de sustentar uma safra maior do que sustentava antes. Gideão viveu algo parecido quando Deus reduziu seu exército de 32 mil homens para apenas 300, conforme relata Juízes 7. Humanamente, aquilo parecia loucura, uma redução drástica que só aumentava o risco de derrota. Mas Deus explicou o motivo em Juízes 7:2. Ele não queria que Israel se gabasse, dizendo que a própria força os havia salvado. A poda de Gideão não era enfraquecimento, era a purificação da glória, para que ninguém além de Deus recebesse o crédito pela vitória que estava por vir. E a sétima coisa que Deus faz, antes de te elevar, é te dar uma nova identidade. Antes da promoção externa, ele muda algo interno, muitas vezes simbolizado na Escritura pela mudança do próprio nome. Abrão se tornou Abraão, pai de multidões, em Gênesis 17:5. Jacó, o enganador, se tornou Israel, aquele que luta com Deus, depois de uma noite inteira de luta física e espiritual à beira do rio Jaboque, conforme Gênesis 32:28. Simão se tornou Pedro, a rocha, depois de reconhecer publicamente quem Jesus realmente era, em Mateus 16:18. Em cada um desses casos, a mudança de nome representava uma mudança de identidade que precedia e sustentava a nova missão que viria em seguida. Isso significa que antes de Deus te colocar num lugar novo, Ele primeiro muda a forma como você enxerga a si mesmo. Você deixa de se ver como a pessoa fracassada, insegura, marcada pelo passado, e começa a se ver como quem Deus sempre disse que você era. Mais que vencedor, segundo Romanos 8:37, filho amado, escolhido antes da fundação do mundo. Essa nova identidade não é positividade vazia, nem autoajuda disfarçada de espiritualidade. É a verdade que Deus revela sobre você quando todo o processo anterior, o isolamento, o esvaziamento, o fogo, a fidelidade no oculto e a espera, já fez o trabalho de te esvaziar da velha identidade para que a nova pudesse, finalmente, ter espaço para nascer. E essa nova identidade costuma vir acompanhada de uma nova forma de se relacionar com o próprio passado. Aquilo que antes te envergonhava começa a ser usado por Deus como testemunho. Aquilo que antes parecia desperdício de anos começa a fazer sentido dentro de um propósito maior. Você olha para trás e entende, talvez pela primeira vez, por que cada etapa foi necessária e por que nenhuma delas poderia ter sido pulada sem comprometer o resultado final que Deus estava construindo silenciosamente. Se você reconheceu ao longo deste vídeo que já está vivendo várias dessas 7 etapas, eu preciso te dizer com toda a convicção, isso não é coincidência, é preparação. E o mesmo Deus que começou essa obra em José, em Davi, em Moisés, em Jó, em Abraão, em Pedro, em Daniel e em Neemias, é o mesmo Deus que está trabalhando agora mesmo dentro de você. Mesmo que o processo ainda pareça incompleto, mesmo que a dor ainda esteja presente, mesmo que a elevação ainda não tenha chegado aos seus olhos. E antes de encerrarmos com a palavra final que Deus colocou no meu coração para você hoje, eu quero te lembrar de uma última coisa importante sobre tudo o que conversamos até aqui. Obrigado por caminhar comigo até aqui e por permitir que essa palavra tocasse o seu coração hoje. Se você reconheceu alguma dessas 7 etapas na sua própria vida, saiba que Deus não te esqueceu. Ele está preparando algo maior do que você imagina. Se inscreva no canal agora. Deixe o seu like e comente aqui embaixo qual dessas etapas mais falou com você. E fique até o fim, porque o próximo vídeo já vai aparecer na sua tela. E ele foi feito para continuar essa jornada de fé ao seu lado. E se essa fase de espera e preparação está pesando mais do que você consegue carregar sozinho, o nosso guia 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus foi feito exatamente para esse momento, com o link fixado no primeiro comentário. Que Deus continue te fortalecendo até o dia da sua elevação.